Já virou novela, a terceira, segunda ou terceira novela do Bahia. Começou com o Santi Rodrigues, né? E aí o Santi Rodrigues vem e vai. Santi Rodrigues almoçou ali, tava aqui no Shopping Salvador, não tá mais em Salvador, tá em Feira de Santana, enfim. E aí depois Santi Rodrigues não veio. E agora, a novela que envolve a rivalidade, né, de Bahia Esporte, que talvez se apimentou com a questão da goleada na Copa do Nordeste, 6-0, e aí o Bahia meio que aproveitando e entendendo da situação dos trâmites, quis dar um troco fora das quatro linhas, né? Com a contratação do Luciano Juba, com a questão do pré-contrato. E aí eu convoquei o Matheus porque o Matheus está em Recife, está respirando os ares pernambucanos, né? E pode dizer com mais propriedade, não que a gente tivesse alheio da situação, mas como é que o esporte está vendo tudo isso? Porque a gente vê que apura a situação em que o Bahia seguiu, né, uma brecha da janela de transferência em que o contrato do Juba estava em vigor antes da janela começar, por isso que eu entendi essa brecha para a assinatura do pré-contrato. E aí o presidente do esporte vem e diz que não. Aí o Juba, em entrevista após o jogo, disse que enquanto estiver vai defender a camisa do esporte com todo respeito. Né? Enfim, como é que tá tudo isso aí, Matheus, sobre essa questão do Luciano Juba no Bahia? Pois é, né? Tá uma situação, tá realmente uma novela, e tá quase uma novela mexicana, né? Que fica indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Rapaz, e aproveitando que a Copa do Nordeste passa no SBT, né? Daqui a pouco realmente vai ser transmitido no SBT, porque realmente é uma novela sem fim. Né? Luciano Juba, como você bem disse, ele falou que ia defender o esporte até quando tivesse, enfim. Ele deixou em aberto, mas ao mesmo tempo ele não garantiu nada. Né? E assim, conversando com pessoas ligadas à diretoria do esporte, conversando também diretamente com o próprio presidente, né? Em algumas situações, ninguém confirma que chegou notificação nenhuma, né, da assinatura do pré-contato. Se por um acaso teve essa assinatura do pré-contato, até falei com vocês, justamente, Lucas, justamente sobre isso. Uhum. Se teve esse pré-contrato assinado, cadê? Justamente que todo mundo que eu conheço ligado ao esporte pergunta. Se tem esse Mas não precisa mostrar pro esporte. Então, justamente, precisa estar notificar o esporte. Não, o não esporte precisa. Ele precisa notificar ao esporte, mas não precisa ser assim assinar o contrato. Sim, então, mas justamente. Mas então, justamente. Na tem verdade, que dar a assinatura, tem que ter a assinatura do Bahia. Não precisa. De Juba. Não precisa, não. Tem a notificação. Do esporte e dizer, olha, Luciano Juba tem pré-contrato com a gente. Pronto. Mas não precisa ser. Não precisa. Sim, mas então, mas como é que vai ter a garantia do pré-contrato se ele não vai estar assinado? É esse que é o ponto. Para ele dizer que tem o pré-contrato, ele tem que assinar. Então, esse é o ponto. É justamente o que todo mundo se questiona aqui. Se está assinado, por que o Bahia não notifica logo? Por que não mostra logo? É isso que está todo mundo encasquetado ainda tentando entender. Isso aí eu entendi. Quando você com o jogador, o Juba ele tem contrato até agosto, correto? Isso. O vínculo que ele tem com o clube dele é até agosto, certo? Ele optou não renovar. E o novo contrato que ele tem, pode ser Bahia, pode ser quem for, pode ser Vitória, pode ser Fluminense, Flamengo, ele não precisa chegar pro esporte e falar, esporte, eu tô indo pro Bahia porque eu já assinei o contrato. E o Bahia também não tem obrigação legal de chegar pro esporte e falar, esporte, contratei o Juba. Porque, em tese, Juba está sem contrato. Está em vigor até o final de julho. Está em vigor até o final do jogo. Mas quando ele sair de agosto, ele sai livre. Você está entendendo? Ele não tem obrigação de chegar para o esporte ou para qualquer... por quem está com ele atualmente e chegar, estou indo para o Bahia. Ele não tem essa obrigação. E o Bahia também não tem obrigação de chegar para o esporte e falar, contratei. Uma coisa ele ainda tem contrato, não pode assinar, vamos supor que ainda não chegou o tempo de assinar um pré-contrato, vamos supor que o Juba ainda tem 1 ano e meio no esporte, aí sim o Bahia tem que notificar o esporte, falar, eu quero um funcionário seu, eu quero alguém que está dentro da sua folha salarial, eu quero esse aqui, você me vende? É isso que o Bahia pode fazer com o cara que tem contrato. Agora um cara que já está no fim do contrato, quando chega os 6 meses, pai, ele está livre, ele não tem a obrigação de falar. Legal, é isso que eu tô querendo te dizer, entendeu? Agora, ele tem a obrigação de cumprir o contrato dele até o final do ano. Isso ele tem. Agora, se o Bahia quer ele antes de agosto,
Aí sim que o Bahia tem que chegar ao Sport. Eu fiz um pré-contrato com o Juba, ele vai sair e vai vir jogar comigo no final do ano, mas eu quero ele agora. Aí, por mais que tenha um pré-contrato, o Bahia pode comprar Juba, que dizem até que estão querendo pagar 10 milhões, eu acredito que com 10 milhões o Sport não vai querer também. Você tá entendendo? Essa é a questão, porque o pessoal tá se confundindo, tá falando, o Bahia tem que notificar o Sport, tudo falácia. Entendeu? Enfim, é uma situação que tá muito complexa, tá todo mundo tentando dizer que justamente não teve essa notificação. É o que todo mundo alega aqui, né? Todo mundo tá alegando aqui. Ô, Matheus, Oi. deixa eu te contar um exemplo. Você já ouviu falar no centroavante chamado Léo Ceará, do final do rival aqui? Foi artilheiro do Série B, pelo CRB, voltou pro rival, e foi um dos artilheiros do Série B também. 2020, ou foi 2021, por aí. Ele tinha um contrato com o rival até o final do ano. Logo quando acabava a Série B. Né? E ele já tinha um pré-contrato com o Bahia. Assinado. Tudo certo, assinado, beleza. Só que ninguém sabia, velho. Tinham especulado lá que ele poderia ter assinado com o Bahia, mas foi negado por um lado, negado por outro, ninguém sabia. Tanto que até hoje o Bahia não soltou uma nota sobre esse assunto. E o que aconteceu? Quando terminou o contrato dele com o rival, que entrar o contrato dele com o Bahia entrar em vigor, o Bahia negociou o jogador com o time do Japão e ganhou cerca de 2 milhões de reais. Só que até hoje o Bahia não noticiou nada. Não soltou uma nota oficial, nem nada, entendeu? Só que a gente, o pessoal da imprensa descobriu. O atual presidente, e não sei se ele já falou, o ex-diretor me comunicou que saiu do Bahia, deixando pré-contrato com o Ceará, e hoje ele está no Japão. Ou seja, o Bahia ganhou 2 milhões de reais. O Bahia ganhou 2 milhões de reais e Léo Ceará tem feito sem nem pisar na cidade tricolor. Agora eu vou te dar outro exemplo. Vinícius do Náutico em 2021. Vinícius deu coletiva no Náutico dizendo que não tinha pré-contrato com o Bahia. Eu lembro. Que era loucura, ele falou que era loucura, invenção da imprensa. É loucura, invenção da imprensa. E quando terminou o contrato dele com o Bahia, com o Náutico, ele veio com o Bahia e o Bahia negociou ele com o Goiás. Entendeu? Ele só veio com o Bahia mesmo, vai ficar em vigor o contrato dele. Mas antes dele pisar no Bahia, ele já foi negociado com o Goiás e está lá até hoje. Inclusive, é um dos destaques lá. Então, como eu posso falar, esse negócio do presidente do esporte dizer que é mentira, que é falácia da imprensa. Juba ter negado, que eu vi que ele negou essa semana, antes da coletiva de ontem, é falácia, pô. Pode ser falácia. Porque no contrato legal, geralmente, de pré-contrato assim, tem cláusula de confidencialidade, entendeu? O jogador não pode afirmar que tem contrato, que assinou nada. Nem o Bahia pode falar, você não vai dizer nada. Você pode ligar para o Bahia 500 mil vezes. Dia 31 de agosto, você pode ligar para o Bahia e perguntar: Juba se apresenta amanhã, vai ter gente negando. Entendeu? E outra coisa, é legítimo, olhando na ótica do torcedor do esporte, se eu estou no lugar nessa posição, pensando em mim, como se eu fosse acontecendo isso no Bahia, eu também ficaria questionando, falando, poxa, seria chato um jogador que está tendo destaque, imagine o Biel está tendo destaque aqui no Bahia, aí vamos supor que Biel está acabando o contrato com o Biel já, e em agosto o Biel vai estar livre, aí a gente já está vendo esse burburinho todo, a gente ficaria chateado. Eu, como torcedor, ficaria chateado em perder um jogador que está em evolução, que já está me dando resultado, perder. Mas eu acredito que foi mais incompetência da diretoria em ver um jogador desse que ele não tá dando bom só nessa temporada. Ele já tem 3 temporadas em crescente. Ele já em alta. Juba já deu indícios já 3 anos atrás que ele seria o jogador que ele é hoje. E mesmo assim, eu acho que o Sport foi imprudente em não renovar o contrato com ele quando estava faltando 1 ano e meio, 2 anos. Porque é prudente você fazer isso com um jogador, entendeu? Investir um pouco mais. Eu acho que eles perderam esse time e agora tá pagando preço. E o presidente, e já iniciando um corte interessante aqui, e o presidente, eu entendo o presidente não querer liberar ele com um custo muito barato. Agora, por quê? Teve proposta de 15 milhões, teve proposta de 10 milhões. E o presidente do esporte falou, não, eu não quero.
Eu consigo entender isso. Por que eu consigo entender isso? Porque o esporte, toda a grana que entra pro esporte não é um dinheiro líquido e certo. O dinheiro que entra pro esporte, às vezes é para pagar dívida, é para pagar imposto. E quando vai sobrar o dinheiro desses 10, 12, 11 milhões, é uma grana que você não consegue ir no mercado e contratar alguém à altura de Juba para a Série B. Por isso que eu consigo entender o porquê eles estão deixando de perder, eles estão deixando de ganhar dinheiro para investir essa qualidade que ele tem já certa nos 27 rodadas e iria ajudar absurdamente o esporte. O esporte, para mim, tá de parabéns em permanecer com o Juba até o final do contrato, mas é uma fatalidade, pensando ao lado do esporte, perder esse jogador de graça, né? Mas por conta disso.